Olá, querido ouvinte, que o Senhor te abençoe, o Senhor ilumine a tua vida, a tua casa, a tua família. Seja muito bem-vindo a este canal e vamos para mais uma mensagem da Palavra de Deus para a vossa meditação, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 31 ao 37. Conta que Jesus foi até Cafarnaum, cidade da Galileia. Chegando ali, no dia de sábado, o Senhor ensinava ao povo. E o povo ficou muito maravilhado com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Havia autoridade nas palavras de Cristo. E conta que ali naquela sinagoga apareceu um homem endemoniado. E quando o demônio viu Jesus, começou a gritar dizendo: "Que queres tu conosco, Jesus Nazareno? Caso tu venhas nos destruir, bem eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus disse àquele espírito: "Cala a tua boca e sai deste homem." E logo aquele espírito, jogando aquele homem pelo chão, saiu sem lhe causar danos nenhum. E o povo que tudo assistia começou a dizer um para o outro: "Que palavra é essa? Que com autoridade e poder ordena aos espíritos e eles vão embora." E conta que a fama de Jesus se espalhava por toda aquela região. Que lindo, né? Que maravilhoso. Pois é, meus queridos. Mas eu pergunto a mim mesmo: por que nos dias de hoje nós não presenciamos mais coisas assim? Por que nos dias de hoje não presenciamos mais um poder assim, de apenas ordenar com 2, 3 palavras e o espírito imundo saiam das pessoas? Porque o que eu tenho presenciado, meus queridos, em muitos lugares por onde eu visitei, como igrejas, residências, onde pessoas eram chamadas para orar sobre enfermos, sobre pessoas possessas, eu presenciei coisas terríveis que jamais deveria existir. Eu vi pastores, dirigentes de círculo de oração, obreiros, contendendo com espíritos malignos, pastores conversando, um papo como se estivesse numa sessão espírita, outros agarrados com a pessoa que está ali possuída, agarrada pelo pescoço, capaz de arrancar o pescoço, a cabeça, um do lado, outro de outro, puxando, e dizia para o obsessor: "Você sai?" Ele dizia: "Eu não saio." Sai, não sai. Há horas, lutando, suando, até cansar. Depois de cansar, era que aquele espírito resolvia sair da pessoa, não porque a pessoa estava mandando, gargalhando, xingando, o pior carnaval. Por que será, meus queridos? Porque hoje é tão diferente assim. Outra coisa que eu vi, dando banho de óleo ungido. Meus queridos, banho, ou seja, óleo ungido, não foi feito para dar banho de óleo nem em demônios, nem em endemoniados. Na Bíblia, em canto nenhum está escrito que Jesus expulsava demônios dando banho de óleo nas pessoas que estavam possessas. Em canto nenhum está escrito isso, apenas uma palavra sai: "Cala a tua boca." Porque Jesus tem autoridade. Mas não era apenas porque era Jesus, não, porque Jesus enviou os seus discípulos e disse: "Vai de 2 em 2, pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios." E quando eles voltaram, eles disseram a Jesus tudo o que tinha acontecido. Mas uma certa vez, ele foi expulsar o demônio de um menino e não conseguiu. E depois eles perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar aquele. E Jesus disse aos discípulos: "Porque essa castra só sai com jejum e oração." Tá vendo aí, meus queridos? Falta de preparo, falta de consagração. A obra de Deus, meus queridos, não se faz de qualquer jeito. Tem que haver um preparo, tem que haver uma consagração.
Jejum e oração não é apenas vai, não é apenas sai dele. Nem todos obedecem assim. Porque a obra de Deus se faz com ordem e decência. Uma certa vez, está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do 38, diz que os discípulos, andando com Jesus, disseram: Mestre, nós vimos uns homens ali que em teu nome expulsavam demônios. Só que nós os proibimos porque ele não pertence a nós aqui, ele não anda conosco. E Jesus disse: não faça tal coisa, porque se não é contra nós, é por nós. Observe, meus queridos, que aqueles homens não andavam com Jesus, pelo menos junto. Não fazia parte ali com os discípulos, mas eram homens de fé. Isso aí está a diferença. Eles não andavam com Jesus lado a lado, mas eles criam que era em nome de Jesus que eles expulsavam. Muito diferente dos filhos de Cefas, os sete filhos de Cefa, que inventaram de expulsar demônios em nome de Jesus, e os demônios perguntaram: quem são vocês? Bem que eu conheço o Paulo, e sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E aqueles espíritos se lançaram sobre aqueles 7 homens, rasgaram todas as suas vestes e feriram o corpo daqueles homens, e eles tiveram que correr, além de nus, feridos, para a vergonha deles. Que este não seja o nosso caso, meus amados. Porque quem tem que passar vergonha não somos nós. Quem tem que ficar envergonhado, fugir envergonhado, é o mal, e não a gente. Por isso, devemos buscar mais a Deus, devemos estudar mais a sua palavra, devemos procurar compreender melhor, devemos buscar o Espírito Santo para que ele nos ajude, para que ele nos dê entendimento, discernimento, conhecimento. Porque não é de qualquer maneira que se faz a obra de Deus, não é de qualquer jeito, tem que haver ordem decente. Sim, está escrito em sua palavra, o Senhor nos dá essa promessa dizendo: batei e a porta se abrirá. Cristo abre a porta para mim e para você. Busque que você encontra. Busque em Deus sabedoria, entendimento, conhecimento em sua palavra. Busque, desça. Orem. Pedi, recebereis. Peça que o Senhor dá. A palavra do Senhor diz que ele dá a quem pede. Peça sabedoria, discernimento. O Senhor está pronto para dar àqueles que pedirem. A sua palavra não mente, jamais o Senhor pode mentir. A palavra do Senhor diz que ele não é o homem, não é um de nós para que minta, nem nossos filhos. Ou seja, o filho do homem para que se arrependa. Nossos filhos, como somos nós. O que ele diz, ele cumpre. Peça, mas peça com fé. Busque. Porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas não procure fazer a obra de Deus de qualquer jeito, que você fica envergonhado. Porque Satanás, ele também conhece as Escrituras melhor do que eu e você. Ele conhece muito melhor do que nós. Ele só não é obediente. Mas não é porque ele conhece melhor do que nós não temos que, talvez, não estudar ou pensar, não, já que ele conhece, o que é que eu posso fazer? Não. Jesus, quando venceu a tentação lá no deserto, foi citando as Escrituras. Ele é conhecedor, mas ele não é obediente. E a palavra de Deus tem poder e ele sabe. Quando Jesus disse, está escrito, ele não teve mais força para tentar Jesus naquilo que ele pretendia. Busquem mais a Deus e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.